fica ligada. A câmera aqui também ligada. A câmera que vai ser a principal. A principal vai ser essa aqui? É. Márcio. Veja. Tá cedo ainda? Não, tenho um compromisso à noite. É, eu também vou tocar daqui a pouco. Eu vou botar uma musiquinha. Meu povo, vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Olá, tudo bem, meu povo? Que coisa boa, meu povo. Bem-vindo aqui à nossa nova casa. A gente está aqui no Paraíso das Festas. É, meu povo. E aqui é direto para TV e Rádio Liberdade, meu povo. Fica aí que hoje tem muitas novidades, mas não vamos esquecer. Já coloca aí ó, nos comentários fumaça, tá bom? Com PH, para estar concorrendo a um par de ingressos do Vale Encantado. Meu povo, Vale Encantado fica na cidade de Biritiba Mirim, fica a 86 km de São Paulo, fica na Estrada do Sertãozinho, quilômetro 6. Entra lá no site www.valeencantado.com.br para vocês poderem ver tudo isso daqui, ver todo o Vale Encantado lá, tá bom? Não esqueça de colocar o nome. E meu povo, tudo isso aqui hoje, uma seleção aqui para mostrar para vocês. Primeiro já está aqui seu Edson Sobral, que é conhecido de todo mundo. Tudo bem, seu Edson? Eu queria dizer que estar aqui com vocês é para mim uma hemorragia de satisfação, um derrame de felicidade e um AVC de alegria. Meu povo, ó, e também, depois que acabar aqui, vocês já vão aqui, eu vou deixar o link, eu não sei se vai estar aqui ou aqui, meu povo, vai estar um dos dois lugares. O link do programa aqui, ó, Pode Rir, do seu Edson Sobral, tá bom, meu povo? Já vai lá, já vê, e também coloca lá, Pode Rir, para estar concorrendo ao ingresso do Vale Encantado, que aumenta a sua chance, tá bom? Então já vê lá o programa do seu Edson. São 2 ingressos, ou então se a pessoa não quiser 2 ingressos, ela não paga ingressos, certo? Exatamente, ó. Certinho. E eu também estou aqui com ela, linda, maravilhosa, apresentadora, atriz, meu povo já fez filme, série, nossa, um monte de coisa. Tá de Verena, tudo bem, Verena? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui e obrigada pelo contato com todos vocês aí na telinha também. Meu povo, ó, vou deixar aqui de novo, vai estar em algum lugar aqui em cima, aqui, ó, lá no programa da Verena, apesar que eu já fui lá dos 3, 4 programas dela, eu não sei qual que eu vou colocar aqui, ó, tá bom? Mas vocês vão lá, ela apresenta na TV Cinec, meu povo. Show, 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 muito show. E eu tô aqui, meu povo, repórter, cavalheiro, empreendedor. Você apresenta pro povo? Tudo bem, Márcio? Tudo. Tudo bem, pessoal? Pessoal que compartilha, que assiste e também está sempre ligadinho aqui no Jogo Fumaça. Muito obrigado pela presença. Eu sou Salim Costa, sou grão prior dos Cavaleiros Templários do Brasil e prior de São Vicente. Sou CEO do canal STTV Multiplataforma, onde apresento vários programas, principalmente o programa turistano. E estou muito contente com a sua presença, com a minha presença, com a nossa presença aqui nesse programa. Obrigado. Meu povo, convido ele já faz 1 ano e meio. Bora. Aí, essa semana ele foi na TV Relacionamento. Até seu Edson também tá lá na TV Relacionamento. Quente, aquele abraço. Não, você vai ter que vir aqui no meu programa. Não, tem que vir. Não vem. E meu povo, ecologia. Uma pauta que a gente precisa falar muito nesse nosso país, em todo lugar. E eu tô com um homem aqui. Ele vai se apresentar, meu povo. Se apresenta para eles. Muito grato, Márcio, por esse momento maravilhoso, especial, ao lado da Verena, ao lado do Portugal, ao lado do Salim. E aproveitando o momento, meu nome é Márcio, do Deserto, sou ecologista, empresário, técnico agrícola, e junto com a ordem temporária, a gente está desenvolvendo um projeto de instalação de lixeiras em praças, parques, rios e praias. Aí, meu povo, a gente já vai voltar já para falar desse projeto que eu quero apresentar ele para vocês. E eu quero que depois vocês vão lá no site da ONG, veja tudo bonitinho, do projeto. E meu povo, vamos torcer para esse projeto dar certo em São Paulo, porque eu já estava pensando com ele aqui por fora e eu vi que o negócio é bom. E seu Edson, fala para mim, seu Edson, como foi estar estreando na TV Rádio Liberdade? Olha, ele falou de ecologia, eu lembro de um amigo meu. Ele era tão ecológico, que ele pegou a Oliveira, levou para trás da moita
Agora, eu falei, meu povo, que ele tem um programa de TV. Fala um pouquinho sobre o seu programa. Maravilha. Obrigado mais uma vez pelo espaço. O canal STTV Multiplataforma é um canal que está nas redes dos streams, está no YouTube, está no Instagram. O canal Multiplataforma, como o próprio nome já diz, é multiplataforma. Lá eu tenho hospedado vários programas com outros apresentadores, inclusive comigo, tenho vários programas. Tem um programa que chama Programa Foco, que eu entrevisto pessoas que estão em foco da atualidade, pessoas que têm bons projetos, pessoas como o nosso amigo aqui, que tem várias apresentações, tem vários títulos, como o Marcos também, que está trazendo um projeto novo. Tem o programa Turistano. Eu viajo pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil, entrevistando pessoas, conhecendo culturas. O programa Turistano está em vários eventos em São Paulo, vários eventos de turismo, feiras, e é bem legal. E outros programas. E também agora a gente está trazendo um outro programa para a plataforma que chama Território Templário. O Território Templário ele tem o patrocínio da Ordem Internacional Civil e Militar Cavaleiros Templários do Brasil, onde nós vamos estar falando tudo sobre os Templários, como que eles apareceram, por que existiram os Templários, como que foi a queda deles. Então, entra lá no YouTube, canal STTV, programa Território Templário, e no Instagram, canal.stv. Vai ter muita coisa legal lá, inclusive o projeto do Marcos. Meu povo, ele me mandou daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nesse detalhe, mas ele me mandou os vídeos dos cavaleiros, mostrando bandeira de estado, aonde os templários estão presentes. Nossa, tem uma cidade, meu povo, aqui que foi fundada pelos templários, da bandeira de São Paulo. Tem o símbolo dos templários. Eu não sabia disso, né? O Brasil foi fundado por templários, né? Os templários que vieram nas caravanas, né? Sério, sabe a cruz vermelha que tem na bandeira de São Paulo? Então significa os templários, eu não sabia, eu queria ver no vídeo dele. Sério? O senhor também disse, Edson? Eu também não, aqui aquela cruz de Malta que tem na bandeira, porque depois eu fui ver que ela é uma cruz deitada. É uma cruz deitada. Se você colocar aqui, é uma cruz certinha, é a cruz de Malta dos cavaleiros. Eu não sei para por que eu faço. Eu só estudei até a quarta série, né? Eu chegava na escola, eu tinha mais aula, foi aula de canto. Então na sala, a professora falava que aquele canto não era bom. Oh, meu pai do céu! É bom a aula de canto, né? É bom. E meu querido, vem cá, empresta aqui essa lixeira aqui. Não, a lixeira. Meu povo, essa é a lixeira 100% ecológica. Essa lixeira aqui, ela é feita com madeira que foi de apreensão, que o governo fez de madeireiras ilegais, esses negócios. Ela é revestida de verniz marítimo para não poder estragar. E fala para mim, como surgiu essa ideia? Então, junto com a Ecoleira, a gente está desenvolvendo agora com a ordem templária um projeto chamado Programa Brasil Livre, no qual a gente vai desenvolver esse projeto a nível nacional, buscando também parceiros na área da empresa privada, governamental, instituições também, bancários também. Então, a gente está formalizando um novo projeto para ser apresentado pelo governo federal para integrar o governo estadual e municipal. O projeto nasceu, graças a Deus, através de muito esforço, muita dor, muita perseverança, honestidade e verdade, acima de tudo. E em nome de Deus, nos colocou em situações que fizeram positivamente adequar aos momentos que a gente está vivendo. Porque há 20 anos atrás, não se falava de ecologia, não se falava de sustentabilidade. Nossa, a ecologia não existia. Parecia que era uma coisa nova. Veio assim na década de... finalzinho da década de 80, no comecinho da década de 90. Eu me lembro que foi aquela Eco 92 que deu o pontapé inicial mundialmente para a gente poder falar em ecologia do mundo, né? A Eco 92. Se lembra, seu Edson? Eu tive o prazer de participar da Eco 92, que eu sou militar da Aeronáutica, eu recepcionei todo o pessoal do Banco do Estado, na escola. Eu tive a honra de participar da Eco 92 e hoje a gente está também planejando participar da COP30 também, ambiental, no qual a gente vai levar
talentos, dos templados, eu criei um canal no YouTube, no TikTok, e tentei desenvolver através de outra coisa, chamada Toque Vai Aparecer. Verbalizar ela para poder fazer, né? Então, se o pessoal quiser de repente conhecer um pouco do conteúdo, é um canal no TikTok, o Programa Brasil Livre, a Toque Vai Aparecer, ou no Facebook, que é o meu nome, Marcos do PZL, que é no Instagram, você também tem capacidade de conhecer o nosso projeto. E a gente está falando de novo agora, nessa hora, para poder criar uma comunicação, rede social, mídia, para a gente expandir a mídia nacional. Aí, Quando ele falou do projeto Brasil Limpo, eu não entendi que você já está acompanhando os planeta da minha mulher. sério? Já trabalha de dentro uma banha Brasil Limpo. Oh! Eu pensei, desculpa, mas agora eu estou entendendo o que é. O que é, viu, bonitinho? E Verena, vem cá, meu povo. Semana retrasada, eu fui no Teatro Ribalta. E lembrando, meu povo, dia 10 vai ter o karaokê de fumaça lá no Teatro Ribalta. Vai ser da TVRBI, tá? TVRBI é aquela que está entre a Rede Globo e a Record, tá? Canal 6. A gente vai estar lá com o karaokê de fumaça. Seu Edson vai estar lá. E eu vou gravar no Teatro Ribalta, meu povo. O Teatro Ribalta fica aqui na Conselheiro Ramalho. Aí, ó, 673, tá bom? E quem tava lá, eu fui na semana passada para começar tudo e eu assisti uma peça ótima, maravilhosa, uma peça boa. Qual que é o nome da peça, Helena? Seja bem-vinda, do Renato Alves. Renato, aquele abraço para você, meu brother, tamo junto. E Renato, ele é daquele tipo de diretor que ele faz muita peça impactante. Sério, ele até me chamou para fazer uma peça com ele, eu falei, pô, Renato, dessa vez eu vou passar, porque geralmente as peças dele é aquelas peças mais impactantes. Eu sou um cara que eu gosto de fazer um teatro, um negócio mais bonzinho, eu não faço vilão, não faço nada disso, sabe? Aí pegou, a peça que a Verena tá fazendo, se eu soubesse, eu falei, pô, Renato, se eu soubesse que você ia fazer uma peça tão boa assim, tão leve, eu tinha participado do elenco. Fala um pouquinho sobre a peça. Então, a peça, a gente vai dar uma parada aqui no mês de agosto, voltaremos no mês de setembro, está impactante, não só todas as peças do Renato Alves são impactantes. Tem uma mulher que também muito boa, também recomendo vocês assistirem. Todas as peças dele são impactantes. Tá, mas me fala um pouquinho da peça. Seja Bem-vinda, ela, claro, a gente sempre apoia, o teatro ele tem essa habilidade para passar mensagem, cutucar mesmo a sociedade, para falar de hipocrisia, né? Então, a peça tem um envolvimento de uma parte de humor e mesmo um pouco de drama. Então, a Dona Cosma, que é a minha personagem, ela é uma crente, né? Não vou dar spoiler, né? Porque vocês irão assistir, todos vocês também. Mas é muito bem interessante, porque tem um envolvimento lá entre as macumbeiras, as mulheres da vida, né? As prostitutas. E aí todo o processo ocorre aí de uma história que meu povo, é bem interessante estarem assistindo. É boa a peça, vale a pena. Assim que tiver em cartaz novamente, vocês vão lá. Já entra lá no Companhia. Entra na @Fagulhas da Arte. Fagulha da Arte. Já vai lá. E tem todas as peças lá e os dias de apresentação. Então, meu Ou povo, podem entrar também no Instagram e no Instagram Verena Mônica Santos, Facebook também, Verena Mônica Santos, ou Verena Lavaleta. já vai lá então, já se inscreve. Para quando sair, ela voltar no mês que vem, vocês verem que vale a pena, meu povo. Realmente vale a pena. E quem não conheceu o teatro, quem quiser conhecer, já vai lá dia 10. Que dia 10 vai estar lá o karaokê de fumaça no Teatro Ribalta. Show, show, show. O senhor chegou aí lá, né, seu Edson? Já fui jurado do Moreira. Ah, o seu Edson já foi jurador lá, eu fiz o Paquito. Quando a fumaça me pegou, falou se eu queria ser jurado, eu falei, não, porque lá no bairro que eu moro, eu estou sendo jurado de morte. Eu falei, vou dar também a Teresa falando de peça. Eu lembro que a primeira peça que eu escrevi de teatro, eu levei para o diretor Denis Carvalho, que era um grande diretor do Rio Grosso. Ele leu minha peça e falou, só tem um problema.
nós vamos ter que botar um mato na peça. A peça só tem um mato. Nossa. E vem cá. Só tinha um lado. Só tinha um rato, que era mais Agora que eu fiz. E me conta um pouquinho. Vem cá, agora, como que é essa história de ser cavaleiro? Fala pra mim. Legal. Os Cavaleiros Templários é uma ordem que ela foi constituída em 1319. Ela foi constituída por 9 cavaleiros. Na época, existia muita peregrinação. Os peregrinos eles saíam da onde eles estavam para ir até Jerusalém para oferecer, para orar, para manter a sua parte espiritual. E nesse caminho aconteciam muitos furtos, então eles eram sempre roubados, matavam eles. E aí o rei da época ele achou a necessidade de fazer uma proteção, fazer a proteção desse caminho. Eu digo que os Cavaleiros Templários foram os primeiros polícias do mundo. Por quê? Porque esse rei ele chamou 9 príncipes, chamou 9 pessoas da realeza e pediu para que eles criassem uma segurança para esse caminho. Então esses nove cavaleiros se ajuntaram e montaram essa ordem. O que eles faziam? Qual era a função deles? Eles faziam a segurança dos peregrinos. Então o peregrino saía da onde estava a Jerusalém e eles iam junto na frente para fazer a segurança. Então eles eram monges da época. E para que eles conseguissem fazer essa segurança, eles começaram a fazer treinamentos militares. Então eles se tornaram monges militares, monges cavaleiros. Então eles não só oravam, como também eles combatiam. Dentro da ordem, eles tinham a função de fazer o quê? De estar orando, de estar buscando sempre a Deus, de estar sempre colocando a espiritualidade em primeiro lugar. E quando eles iam para as frentes, eles iam para lutar. Aí quando tinha a peregrinação, eles eram chamados para fazer para fazer a segurança. Então eles usavam luz branca, a cruz vermelha, que identificavam eles como cavaleiros da ordem. Naquela época eles não eram conhecidos como templários, eles eram conhecidos só como cavaleiros da ordem. E aí, com o passar do tempo, o rei ofereceu para eles que eles fossem tomar conta do templo de Salomão. O templo de Salomão estava meio que abandonado, e como eles não tinham onde orar, eles não tinham onde se reunir, porque eles eram cavaleiros, eles eram homens. Né? Eles colocaram um dos itens para ser cavaleiro templário naquela época, ele não poderia ter relacionamento com mulheres, não poderia ter riqueza. Isso daí eu já não tenho. Isso daí eu já não ia ser. Não, a riqueza. Já tá, agora você deve O fumaça já ia passar essa já, né? Então não poderia ter relacionamento com mulheres, não poderia ser rico. Então eles eram conhecidos como pobres cavaleiros de Cristo. Então eles se reuniam na rua. Aí o rei pegou e colocou eles no templo de Salomão. Ele falou: vocês revitalizam o templo de Salomão e vocês se reúnem lá. E aí o que aconteceu? Durante 9 anos, eles ficaram reclusos dentro do templo de Salomão, conquistando as riquezas dentro do templo de Salomão, conquistando o que tinha de bom. Porque o rei Salomão, ele foi um rei muito abençoado por Deus. E ele tinha muito conhecimento. Então você imagina a quantidade de conhecimento que tinha dentro daquele tempo. E os templários eles começaram a descobrir esses valores. E aí quando o rei precisava sabe, onde estão os cavaleiros? Os cavaleiros estão reunidos no templo. Aí chamavam os cavaleiros. Onde estão os cavaleiros? Os cavaleiros estão no templo. Aí onde veio o nome templário. Por quê? Porque eles viviam no derrotão. Em vez de chamar pobres cavaleiros de Cristo, começaram a chamar de cavaleiros templários. Então, por causa do templo. Então, foi essa ligação. E os cavaleiros templários, para você ter uma ideia, hoje nós temos Roma, hoje nós temos cartas náuticas, hoje nós temos direcionamento GPS, quem criou tudo isso foi templários. Quem criou o primeiro banco foi templário. Por quê? Para evitar que os peregrinos eles levassem dinheiro para Jerusalém, o que os templários faziam? Nós chamávamos de banca, colocava-se uma banca no centro, ficava cavaleiros templários e aí vinha o fumaça, o rei, eu estou indo para Jerusalém, eu quero depositar 10 mil moedas aqui. Aí o templário fazia aquela cartinha, colocava códigos, só nós templários conseguíamos decifrar, entregava na mão dele e ia para Jerusalém. Quando você chegar lá, você vai pegar lá. Quando
chegava em Jerusalém, na França, qualquer lugar que ele fosse, ele entregava para os cavaleiros templários, os cavaleiros templários via, distribuía o que estava no código e entregava para eles 10 moedas. E aí não era comprado nada, isso que era mais legal, não era comprado nada. A única coisa que se era pedido era a transação, que a gente tem hoje no banco. É uma transação para o banco poder manter a conta. Não, mas a gente cobrava essa taxa de transação. E aí foi criado os primeiros bancos, você não vê isso. Quando os cavaleiros templários foram dissolvidos, muitos dos cavaleiros templários eles foram para a Suíça. Tanto que você pode ver que o primeiro banco de hoje, ele foi suíço. Por quê? Porque os cavaleiros templários foram para lá e os próprios cavaleiros templários começaram a impedir essa situação bancária lá. E por isso que surgiu o primeiro banco que nós conhecemos hoje na Suíça, por causa dos cavaleiros templários. E fora o seguinte também, que na Europa, quase todos os países lá da Europa, eles devem referência à rainha. E a maioria dos países lá foram criados também por cavaleiros, principalmente templários, que criou quase todos os países da Europa, né? Sim. Os templários eles foram para a Europa, eles foram para a Escócia, eles foram para vários países porque eles estavam fugindo da determinação do rei e do papa na época, e eles começaram a partir para alguns países. Dentro desses países eles começaram a trazer também o conhecimento. Nós dizemos o quê? A maçonaria ela veio dos templários. Porque eu sei que no Brasil, quanto que veio já para o Brasil, a caravela veio também, a maçonaria veio junto já direto para o Brasil. Não. Quando o Brasil foi descoberto, que na realidade o Brasil colonizado. O Brasil nunca foi descoberto, ele foi porque aqui já colonizado. existia índio, então ele não foi descoberto, ele foi colonizado. Quando o rei pediu para que as caravanas viessem para o Brasil, o que ele fez? Ele colocou cavaleiros templários no comando. Então, isso que eu ia perguntar, porque os cavaleiros templários também eles vieram na primeira caravana? Na realidade é assim. Porque eu sei que até o próprio. Eu sei que o Pedro Alves Cabral, ele era maçom. Não, ele não era maçom, ele era cavaleiro templário. Ele era templário? Nessa época não tinha maçonaria em Portugal. Na realidade era até por isso que veio a cruz vermelha nos navios. Por quê? Eu entendi. Em Portugal existia a Ordem de Cristo. Essa Ordem de Cristo foi uma ordem que ela foi criada pelo rei Filipe. Quando os templários foram dissolvidos, então foram muitos templários. Porque teve uma época que eu sei que os templários foram perseguidos. Isso, é isso que eu estou falando. Eles foram dissolvidos, foram perseguidos. Muitos templários foram para Portugal. Chegando lá, muitos dos países não quiseram absolver os templários, porque eles estavam sendo perseguidos. O rei Filipe esperto, ele fez o quê? Eu quero trazer vocês para mim, eu vou criar a ordem de Cristo, vou criar uma outra ordem, essa ordem vai ser autorizada por mim, todas as riquezas dos templários vai ser transferidas para essa ordem, a partir de hoje não existe a ordem do templário, vai existir a ordem de Cristo. E aí começou a ordem de Cristo dentro de Portugal e foi indo para outros países. Quando o rei quis trazer, quis descobrir o Brasil, ele fez o quê? Vamos mandar caravanas para o Brasil. Quem vai ser o comandante? Nós não queremos ninguém diferente. Então vamos fazer o quê? Na ordem de Cristo tem um Álvares Cabral. O Álvares Cabral, que ele é o mestre templário. Tanto que ele não sabia nada de navegação, não sabia nada de cartas náuticas, ele não sabia nada. Ele nunca foi marinheiro. Sendo que a caravana dele veio aqui no Brasil, descobriu, o povo desembarcou e ele continuou indo embora, porque ele falou: eu não vou ficar tirando, eu quero não. Por isso que o Brasil. Você falou, não sabia nada, não sabia daquela, vai contar a minha história aqui, não. Ele só veio no comando das caravelas porque ele era mestre templário. Porque como ele era mestre templário na ordem de Cristo, então por isso que o rei confiou nele. Então todos os comandantes que vieram nos navios, todos eram mestres templários, todos eles nas eram caravelas. Então por isso que tem a cruz vermelha, por isso que quando chegou na Bahia, quando chegou em São Vicente, principalmente em São Vicente, onde a história nossa mais tem visibilidade, se via entrando pela Bahia de São Vicente as naus com as cruzes vermelhas, que são templários. Tanto que São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Lá em São Vicente é a primeira cidade do Brasil, a primeira igreja cristã que está lá em São Vicente. O primeiro parte do colégio. Não, é a primeira igreja do Brasil, a igreja que está lá em São Vicente. Inclusive, essa igreja ela foi fundada por Padre Chiesa. A primeira missa
missa foi, a segunda missa foi rezada lá, e quando houve assim, tsunami, que teve um tsunami aqui no Brasil, essa igreja foi destruída, por quê? Porque ela era próxima do mar. E aí ela foi revitalizada e foi levada mais para frente. Eu moro do lado dessa igreja, inclusive tiveram que ser pagos para mergulhadores da época, resgatar o sino que estava no mar, resgatar o sino daquela época era caro, era grande, caro. Então, a primeira cidade do Brasil é São Vicente, e ela é totalmente templária. Então, hoje, às vezes, as pessoas perguntam, mas nossa, existe templário? Existe. Existiu. O que aconteceu? Quando os templários foram dissolvidos, que foram mandados, que eles fugiram, alguns templários fugiram para outros países, aconteceu o quê? Para poder vocês entenderem a questão da maçonaria, quando o rei Filipe deu para os templários o Templo de Salomão, o que aconteceu? Os templários eles não tinham conhecimento de arquitetura, de pedreiro, então eles fizeram o quê? Eles começaram a maçonaria. Não existia maçonaria. Não existia maçonaria. Maçonaria não é os construtores, que são os arquitetos? Para você poder entender. Os templários fizeram o quê? Chamaram pedreiros, chamaram arquitetos, chamaram pessoas para construir. Aí eles começaram a construir, reconstruir o Templo de Salomão e começaram a colocar símbolos templários, tudo direitinho. Só que não existia, eles não eram uma ordem, eles simplesmente eram profissionais da época. Aí quando a ordem foi dissolvida, então aqueles cavaleiros que foram para outros países, eles fizeram o quê? Eles começaram a fundar novas ordens. Só que como naquela época os templários ainda estavam sendo perseguidos, eles voltaram para a maçonaria. Por quê? Porque existia pedreiro, existia e aí colocasse o nome de maçom. Tanto que hoje em dia os maçons eles são a ramificação dos templários, os maçons vieram do templário. Nós costumamos dizer o seguinte, que maçom ele pode ser templário, mas o templário nunca pode ser maçom, porque o maçom veio dos templários, foram nós que criamos a maçonaria. Então, aos poucos, em vários países, foram aparecendo pequenas ordens, ramificações das ordens, onde eles iam colocando os símbolos templários, aí começaram a colocar os símbolos dele, que eram os esquadros, e aí foi surgindo a maçonaria. Como os templários estavam sendo perseguidos, eles não poderiam aparecer, então eles criaram a maçonaria. Não, mais ou menos um resumo. A maçonaria veio quando que reformaram o Templo de Salomão. Sim. Aí os templários chamou os pedreiros, e os pedreiros, a partir daquela ideia, eles começaram então a... Não, na realidade assim, eles reformaram o Templo de Salomão. Então, até então não existia a ordem. Aí a partir daquela ideia que esses pedreiros viu como funcionava o Rosa Cruz, um monte de coisa. Não, também não existia Rosa Cruz. Não, Rosa Cruz não. É assim, os templários. Os templários, eles que foram o princípio de tudo. Quando os templários foram extintos, e eles começaram a ir para, por exemplo, foi o templário para a França. Aí quando chegou lá, aqueles cavaleiros que estavam lá, eles começaram a se reunir com outros cavaleiros fugitivos. Só que eles não poderiam falar a ordem templária. E aí eles fizeram o quê? Como eles tinham muito conhecimento, aí eles começaram a chamar pedreiros para fazer parte, eles começaram a chamar arquitetos, franceses para fazer parte, e aí sim foi começando a se reestruturar uma ordem maçônica. Aí eles começaram a chamar de maçons. Por quê? Porque aí, como eram pedreiros, eram arquitetos, veio de massa, aí construíram a ordem maçônica. E aí foi indo para outros países, os maçons. Mas você pode ver que a história maçônica sempre tem símbolos templários, tanto que dentro da maçonaria existem os demoletes que são templários, eles têm o rito de cavalaria, e o rito de maçonaria o rito de cavalaria é o rito de cavaleiros templários. Então você pode ver que você vai até encontrar maçons que eles falam que são templários. Por quê? Porque eles têm um rito de cavalaria, eles estudam depois que você chega num certo grau, que eu não posso falar, então você um grau de cavalaria, eles aprendem toda a história dos templários, todas as histórias de cavalarias, e aí sim que eles começam a ter o entendimento que os templários, que a maçonaria veio dos templários. Então funciona dessa forma. Meu povo, só isso daqui, dá um podcast completo, um monte de coisa. Se vocês quiserem ver a gente falando mais só sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, que depois eu vou ler, né, seu Edson? Se tiver bastante comentário aí, falando que quer ver sobre esse assunto, vamos fazer um programa especial só sobre isso, só para a gente discutir. Aí a gente traz
figuras, para poder ilustrar, porque Outras vão virar um mestre da porque nossa de ordem. repente, às vezes eu falo assim, tem muita gente que sabe, mas não consegue visualizar, E entendeu? ele falou o Chiquita fundou fez a segunda missão brasileira. E a primeira quando foi titular das coisas. Sim, isso. Na hora que o Frei estava fazendo a missa, Você não estava lá não, nessa missa. na hora que o Rei estava Mas pode esperar que vai vir uma história. na hora que o Frei estava fazendo a missa, tem umas vidas penduradas nas árvores e tal, né? Aí uma das vidas escorregou, ficou com a perna pendurada na árvore e a perna dela desceu. Aí o Frei falou assim, irmãos, na moda, aquele que olhar vai ficar cego. E o Pedro falou, olha, só um pouco. Falei que ia vir uma história. Poxa. Bom, eu tenho dois. Tem dois a uma escalona, pelo menos, né? Muito boa. Oh, meu pai do céu. E Helena, deixa eu fazer uma pergunta para você. E faz quanto tempo você está nessa história de ser apresentadora, ser atriz? Fala aí pra mim. Já faz um tempinho, já uns 10 anos por aí já. 10 anos? E começou como, Helena? Porque assim, eu já sou do teatro, né? Já era do teatro. E eu sempre fui Bem comunicativa. bem comunicativa e queria também estar em contato com o povo. Porque como eu tive o ofício de professora também, era aposentada, né? Mas eu ministrei aula de É teacher. primeira quarta, ministrei aula de ciências da natureza, né? Então estava certo, que agora mudou os nomes, né? Mas eu estou falando do ano passado já. E ensino médio completo. Então eu estava querendo, como eu fiz biologia, né? Na faculdade, de 4 anos e meio, que naquela época 4 anos e meio, eu fui obrigada a estudar com arquitetos, com engenheiros, matemáticos, né? Então, eu cresci no meio de pessoas comunicativas. Então, eu era muito tímida. Sério? Muito tímida. E eu sempre lia e via que o teatro e a comunicação tinham que ser trabalhada. Um dia eu fui visitar uma TV, Pode falar o nome, aqui eu não tenho isso não. eu fui visitar a TV, Amaral TV. Amaral, E hoje em dia tem agora que mudou de nome, foi vendida, né? Um amigo, né? E ele também queria fazer, ele falou, vamos conhecer muito bem, vamos. Eu sempre tive vontade de fazer. Eu já era formada em teatro, eu tudo, mas aí eu fiquei essa experiência e gostei. E até hoje está nessa história. Aí depois eu fui para o Telecine, já fiquei lá uns 4 anos. Então você ficou 6 anos lá no Tio Amaral? Eu fiquei 2 No Amaral? anos. Fiquei 2 anos. Ah, Eu já me entrevistou lá, esse médico. Eu também. Pessoal, o pessoal quer fechar a TV, porque eu me entrevistou lá. Já o seu Edson, E também a menina falou que se aposentou. Quanto tempo você aposentou? eu me aposentei em 2015. Né? Eu era para ter aposentado bem antes. E eu peguei 2 aposentadorias, sabia? Eu, pelo contrário, quase me tiraram a aposentadoria. Porque eu aposentei sem ganhar a sexta parte. Até entrei com ação ainda, até hoje não sai. Eu peguei 2 aposentadorias. Como assim você pegou 2? Da cintura para cima no tempo de serviço, da cintura para baixo por enquanto deles. Eu também que traz, seu cara. Peguei essa aposentadoria. Eu acho que todo brasileiro no futuro vai pegar essas duas aposentadorias. Eu não quero pegar não, somente os parinenses. O Brasil hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o Brasil um país de idosos, né? Então a gente pode ver que a maioria, com certeza, já deve estar pegando essa dupla com Sério? O Brasil já está nessa de país de O idosos? Brasil é considerado hoje como no primeiro lugar do Brasil de idosos. O primeiro lugar vinha o Japão. Antigamente era o Japão. Aí depois do Japão eu sei que vinha a França, mas depois do Covid a França deu uma zerada nesse negócio de ser o país mais velho. E veio a Covid, agora tá o Brasil. o país que mais morreu idoso foi a França. Foi a Europa, né?
que mais morreu idoso. Que lá eles deram uma zerada no INSS do jeito tão grande, nossa. Mas antes não era assim, porque era jovem, é porque a esperança de vida das pessoas mais velhas, elas mudaram, né? Já estão maior. Então agora já. É que também ao longo dos últimos 20 anos, foram começando a incutir na mente dos brasileiros que o brasileiro não poderia ter muitos filhos por causa da economia, por causa da fome. Então houve muitas campanhas, porque não sei se você lembra, principalmente a parte do Nordeste, o pessoal tinha menos filhos, tinha 12 filhos, Nossa. tinha 10 filhos. E hoje não, hoje em dia as pessoas não querem mais ter filho. Hoje em dia as pessoas querem ter no máximo 2 ou não. Então isso está gerando uma situação que o país está ficando velho. Porque como você não quer ter mais filho, você hoje tem 12. Tanto nós vemos aí que agora a nova moda é ter bebê reborn. Ó, eu digo por mim, eu tenho primo que eu nem sei que é meu primo. Meu pai tem irmãs, que uma tem quase 12 filhos, não sei quantos, e a outra tem quase também uns 15 filhos. Uma vez eu fui pra lá, nossa, eu vi tanto moleque, tanto paizinho, assim, com a cabeça raspadinha, um monte de coisa, barriga inchada, eu olhava assim, ai, que sofrível. Nossa, gente, eu tô com parede. Meu povo, no dia que eu me candidatar para presidente, volta tudo bem, tá? Nossa, no Norte não, mas lá, imagina o seguinte, tem 2 filhas, cada um uns 30 primos. Se cada um tiver mais uns 10 filhos, Antigamente era de 11, 12. Eu sou de origem de uma família de 11 filhos. Quantos? Não tinha televisão na época. 11 filhos, aí ó, 11 filhos. Agora eu Os fico filhos imaginando. o quê? Eu fico imaginando uma mulher casa e ela passa 12 anos grávida. Meu, qual que é o objetivo de uma mulher passar 12 anos grávida? Posso falar uma coisa pra você? Tem mulher que gosta de estar grávida, gosta de ficar grávida. Eu conheço isso, tem mulher que gosta. Ela gosta. Por exemplo. Não, agora atualmente algumas é para ganhar aquele auxílio família, né? A Bolsa Família. Não, mas tem mulher que ela gosta mesmo de ficar grávida. Mas antigamente isso Ela gostava de ficar pela grávida. criação A minha tia. família da época, né? A minha tia teve 15 filhos. 15. Um dia ela subiu no ônibus, começou a ajeitar o filho, um senta aqui, outro senta lá, e o sujeito que estava assim com as pernas abertas, ela falou para ele, se o senhor fechar essas pernas, cabia tudo meus filhos. Você sabe que vai fechar as suas, cabia todo mundo. E vem cá, meu querido, fora tudo isso, você vai mais o que na vida, sem você trabalha com esse novo projeto? Então, eu sou desenhista. Desenhista? Aí, que coisa boa! Faço parte da comunicação visual. Eu também desenho, só no computador, meu povo. Se for me desenhar uma casa aqui, se eu for aquela, por 5 ou 6 reais é fácil fazer um castelo, pra mim isso daí não sai não, meu povo. Só um toquinho no início, Pra mim não sai não, mas se for no computador já sai, sai um castelo grande, agora se for pra desenhar, não. Basicamente, posso me considerar como artista visual. Eu faço pintura de luz. Na época de política, antigamente era feito Nossa! com Até onde faz? o Rossi. Até onde faz? Aqui em São Paulo não tem muita essa cultura, porque em São Paulo tudo na vida é mais complicado, meu povo. Mas se você vai para o interior, aí sai um pouquinho de São Paulo, você vê lá os muros, candidato tal, sei quem tal, e os caras ainda colocam o CNPJ no muro, e ainda coloca, e ainda depita, é uma verdade. Mas você sabe que aqui em São Paulo existe uma lei municipal que proíbe isso. Ela proíbe panfletagem, ela proíbe fazer comercial e arte nos muros. É proibido. Inclusive, não sei se você percebe, nos anos 80, até o final, até próximo ali dos anos 2000, a cidade era forrada de logos, forrada de nome de loja. Hoje em dia, por causa disso, a prefeitura ela colocou proibição. Então agora só pode ser 2 metros por 2 metros o nome da loja e acabou. Então por isso que a gente não vê mais essa lista de 1.200 por 800, que é o tamanho certinho que pode ser feito em bandas de loja. Apesar de que tem gente que não está nem vendo, colocar 2 por 2 e vai e ninguém fala nada.
mas o certo aqui em São Paulo é 1.200 por 800. Eu falei isso que trabalho com gráfica, aí eu sei que tem que ser também padrão, mas tem gente que não está nem vendo. Coloca lá, agora se for dentro da sua loja, por exemplo, se você tiver uma vitrine, você pode contratar o que você quiser. Agora para lá, aqui em São Paulo foi proibido os telões. Nossa, aquele do Vale, grandão, cinema, ações de novela, foi proibido, porque falar de poluição visual. Até o relógio do banco Itaú, que fica na Paulista, ele foi desligado. E também tinha um banner de frente ali do antigo Mapping, que passava um monte de coisa, inclusive passava até comercial de teatro municipal. Não vale nem acabar esse aí que eu tô falando, não vale esse negócio. Agora as pichações estão assim, não conseguem. Nossa, não, assim, ó, a prefeitura ela fez um super trabalho de pintar a cidade de cinza, que cinza não, é um creme, precisa ver um creme, várias obras de arte. Porque tem diferença, meu povo, entre pinche. Pinche realmente é vandalismo, tudo, tem grafite. Que o grafite é uma obra de arte. Meu povo, tem grafite que os caras queriam tirar a parede e colocar no museu. Sério, infelizmente. Principalmente ali no corredor do Batman, ali também, que o Batman Nossa, ali tem vários. Tanto é que algumas pessoas vão gravar alguns filmes, trechinhos ali. Agora, eu só não gostei porque realmente tem amigos meus, famosos, os gêmeos que pintaram o castelo. No prevê social assim na parede onde tinha grafite dos gêmeos saiu pintando. E vários amigos meus, pois é, sabe? Pegou, o cara tem um super desenho na cidade e pintaram tudo. Eu só não gostei disso, sabe? Que eu acho muito. Acabar com a nossa cultura, porque é uma cultura, sabe? E naquela eu estava vendo, não sei se vocês perceberam que a cidade está cada vez menos colorida. Aí você pega os carros na rua é cinza, preto e branco. Antigamente você via os carros amarelo, bege, vermelho, um monte de cor. Hoje em dia só tem 3 cores de carro. Os prédios estão tudo cinza. Não pode, ninguém está fazendo mais nada colorido. Nossa, meu povo, a cidade está ficando tão. Na realidade, tudo isso é um processo, né? Tudo isso é uma neurolinguística. Então, quando você quer colocar alguma coisa na cabeça de alguém sem forçar ela a ter aquilo, ou mostrar que você está impondo aquilo lá, você começa a fazer alguns mecanismos direcionados para o que você quer e ela vai vendo repetidamente. Com o passar do tempo, ela já está adquirindo aquilo por própria vontade, sem perceber. Como, por exemplo, as empresas de automobilística aqui no Brasil, elas perceberam que a cor branca não seria simplesmente só para táxi, mas para carros normais. Por quê? Porque a cor branca é uma cor que é mais fácil de ser pintada nos carros. E ela é mais barata, é uma cor neutra mais barata. Então, o preto, por exemplo, é uma cor neutra. Quando você usa uma outra cor, você tem que usar verniz, você tem que usar pigmentações, então acaba ficando mais caro. Então, o que acontece? Antigamente, você lembra que todo mundo fala, e é um carro branco? Eu não quero carro branco. Nossa, ninguém queria carro aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, ninguém queria carro branco de jeito. Hoje em dia, você vê, se você perceber, não sei se vocês perceberam, todos os comerciais das marcas de carro, qual que é a cor que aparece o carro lá? Branco, cinza. Então, de tanto você ver aquele carro branco, você acaba, no seu subconsciente, o branco para você vai ser legal. Quando você chegar numa agência para comprar um carro, você não enxerga seu subconsciente, é o branco, porque o branco é legal. Porque você vê tanto na televisão, o branco já foi funcionando. E eu acho também que até as próprias marcas estão com falta de. Você chega numa concessionária, tem falta de cor de veículo. Tem falta de cor de veículo. Aí tem falta de cor de veículo, esses negócios. Chega lá, só tem branco e cinza para poder comprar. Igual a minha irmã, ela trabalha na alta automotiva, concessionária. Aí eu vou lá ver ela. Quando eu vou lá ver ela, ela aqui na Liberdade, agora está lá, não sei aonde, fechou daqui. Eu olho a concessionária todo dia, só tem carro branco, preto e cinza. E cinza tem bem pouquinho, porque branco e preto é o que mais tem. Sério. E você, o que você me diz dessa? Estão apagando a cor da nossa cidade? Então, eu acredito que já veio uma consciência, porque é o que a professora de fixação. Bacana, da escrita, hoje não, existe uma poesia no grupo. A forma do grafite, dependendo do professor, ela é reduzida porque ela tem a mesma comunicação para a pessoa contestar. A pessoa também
E quando que você tem uma loja, assim, se você deixa sua porta cinza, toda cinza, o povo vai lá e lixo. Agora, se você colocar um grafite, ninguém vai rabiscar mais sua porta, porque, graças a Deus, existe uma cultura assim. Até os pensadores é consciente que não pode fazer um picho em cima de grafite. Então, por isso que muita gente pede para pintar esses negócios, que depois de pintado, ninguém vai lá e quer fazer aqueles rabiscos, não pode. Fica lá 10 anos, 20 anos. E ninguém pinta, ninguém faz nada. Que parece que, graças a Deus, é uma comunidade entre eles. Se tiver grafite, não pode. Agora, fica assim. E seu Edson? Fala para mim o seguinte, seu Edson. O programa do senhor, quem o senhor está entrevistando aqui no programa? Que o rádio está crescendo. E eu entrevistei agora há pouco? É. O Rick Regis. O Rick Regis é um amigo, meu irmão, e ele é filho do Zé Vasconcelos. O Zé Vasconcelos foi meu caminho artístico, eu comecei minha carreira lá atrás. O Zé Vasconcelos inventou tanta coisa no humor, e ele que inventou. E também ele fez o stand-up nos Estados Unidos. Antes do pessoal dos Ele foi Estados o Unidos, primeiro a fazer essa onda de stand-up, sabe? É, Eu nem tinha esse nome de stand-up. nos Estados Unidos, depois que o Zé Vasconcelos se apresentou lá, começou a entrar, aí não dava para a gente provar, porque é uma coisa lá atrás e tal. Mas o stand-up americano apareceu depois e começou a fazer muito mal. Tá? O Zé Vasconcelos foi o primeiro moço do Brasil. Teve o primeiro programa de humor na antiga TV Tupi, que era a Toca do Zé. Tá? O Zé Vasconcelos ensinou o Chico Anísio a falar no rádio. Chico Anísio, que é considerado hoje, em várias pesquisas lá nos Estados Unidos, o maior comediante do mundo. Ah, não. Porque se você pegar os comediantes de hoje, de todos os tempos, tem os comediantes para 30, 40, 50 personagens. Chico Anísio fazia mais de 200. Então ninguém no mundo fez, e provavelmente ninguém vai fazer mais de 200 personagens. Então eu tive a honra de hoje entrevistar aqui o meu amigo Rick Regis, que é um baita comediante, faz imitação, escreve como humorista, né? Eu uma confusão, comediante e humorista. O homem humorista É uma ele coisa. escreve humor também, né? E comediante é aquele que conta as histórias, né? Porque o difícil mesmo é você criar Que nem existe um compositor e um cantor. O compositor, ele cria a música, o cantor, ele canta. É a mesma coisa. Hoje tem vários compositores que cantam, mas lá atrás, os cantores só pegavam a música de compositores. Né? Da música de pessoas que já fez e só gravavam. Hoje não, do tempo para cá, tem vários compositores que viraram cantores, né? Não conheço quase tudo do Roberto Carlos, é um gênio, para mim, é um gênio. Eu sou mais da turma do Leandro Learte. Não, também. Sabe? É porque eu sou mais do samba, né? Estou na turma do Leandro Learte. E deixa eu fazer uma pergunta para você, sabe? Salim, como faz para virar um cavaleiro? Enquanto você fala, eu já volto já, enquanto ele dá a resposta. Pessoal, hoje em dia é muito fácil para ser um cavaleiro templário ou uma dama templária. Só tem que confiar em Deus, só tem que seguir a Deus. Nós não temos nenhum tipo de discriminação de pessoas ou de gênero, mas a única coisa que nós não aceitamos é ateu. Porque, querendo ou não, o cavaleiro templário, ele tem que ser um temente a Deus, ele tem que ser um cristão. Então, essa é uma das primeiras normas para você ser cavaleiro templário. Então você, eu sou a tua. E também aquele negócio de no passado o pessoal quer fazer parte, mas está preocupado com essa parte. Ao passar dos anos, a gente vai abolindo certas situações, porque nós temos que nos enquadrarmos com a sociedade, com a época. Então não adianta você querer colocar normas templárias do século passado, sendo que nós estamos no século que hoje todo mundo já tem televisão. Naquela época o templário não tinha televisão. Imagina um templário quando estava com a televisão, ele ia partilhar a televisão não tem uma espada. E achar que era o diabo. Então eu não posso simplesmente pegar e continuar com essas mesmas regras. Então a gente vai se adequando de acordo com a época. Lógico, nós temos
e o outro ter caráter, ter boa libido, e assim nós vamos seguindo aos poucos. Quem quiser ter mais conhecimento a respeito dos Cavaleiros Templários, entra lá no canal STTV, canal.sttv, que vai ter muita informação sobre o Templário, ou se não, no canal da Ordem, que é Ordem Internacional Civil Cavaleiros Templários do Brasil.com.br. Lá a gente vai estar dando muitas informações a respeito dos Cavaleiros Templários e Damas Templárias. Você que quer ser cavaleiro, você tem vontade de ser uma Dama Templária, procura a gente que a gente vai estar te orientando, vai estar te treinando para que você no futuro possa estar trazendo, estar empunhando aí a nossa espada, empunhando aí o nosso manto sagrado. Eu queria tomar a liberdade de você o seguinte: o Marcos, ele é noviço nosso lá do Priorato de São Vicente, ele está treinando esse Cavaleiro Templário, vai estar sendo Treinamento também ou não? Hoje em dia não precisa mais não, né, de treinamento. Não temos, mas nós temos projetos de artes marciais, como eu sou professor de Karatê, tenho Kundô, então a gente... porque eu já vi você de kimono já. Nós damos aulas de Karatê, temos vários projetos, porque hoje em dia uma das bandeiras templárias é o quê? Meio ambiente, saúde, principalmente a família e também as artes marciais. Então nós ensinamos as artes de hoje para as pessoas e para as crianças. Eu já vi você de kimono lá, daí eu falei, por isso que eu perguntei se... E todo cavaleiro tem que ter uma espada? Não necessariamente. Nós temos a espada porque eu já vi você com foto. Sim, eu tenho espada. Eu vi que você tem umas 3 espadas diferentes, eu vi que você tem os 3 modelos diferentes. Eu falei, olha, essa daqui é diferente da outra. Eu tenho espada porque eu sou um grande prior e sou cavaleiro, tenho alta patente dentro da ordem, então nós temos que ter espada. Mas os noviços, eles recebem espadins. Então, todo novo noviço, quando ele é integrado na ordem, ele recebe um espadinho. O que é uma espadinha? Uma espadinha é uma espada pequenininha que antigamente se usava como se fosse uma faca. Estilo um punhal. Um punhal. Como se fosse um punhal. Nós chamamos de espadinho. Então, ele recebe esse espadinho, não só um cavaleiro como uma dama. E aí, no futuro, se ele tiver interesse em estar adquirindo uma espada, aí nós podemos também passar a espada para ele, e aí a espada vai ser consagrada e ele vai poder usar no uniforme dele uma espada. Tem aula lá de espada? Sim, temos aula lá. Aí, eu quero ser cavaleiro. Eu tenho em casa umas espadas. Mas eu tenho em casa umas espadas de madeira, né, meu povo? Aí, já vamos começar a treinar, ó. E aí, terminando a minha fala, o Marcos, ele está com esse projeto na Eco Lixeira, que eu acho muito legal. E a Eco Lixeira, pessoal, eu acho que é uma coisa muito legal, inclusive a ordem, ela está pegando muito forte em cima da Eco Lixeira, porque nós estamos trabalhando muito hoje com a sustentabilidade, com o meio ambiente. E a Eco Lixeira, como o próprio Fumaça já falou no começo do programa, é totalmente sustentável. Hoje nós temos lixeiras em São Paulo, nós temos lixeiras em outros estados que não são sustentáveis. São lixeiras ou de plástico, ou de ferro, ou de cimento armado. Nenhum desses materiais é sustentável, eles agridem o meio ambiente. O próprio Fumaça falou que aqui no centro, próximo aqui da região do estúdio, toda semana estão botando fogo nas lixeiras. Não dá para ter lixeira no centro de plástico. O povo passa para tacar fogo. Nossa, você só vê só as lixeiras. Eu fui lá falar com o prefeito daqui, da Sé. Nossa, foi uma briga com ele, uma briga no bom sentido, tá, meu povo? Mas foi uma briga com ele para colocar na cabeça dele que eu precisava do meu bairro as lixeiras de ferro. As lixeiras de plástico aqui não dava. O povo rasgava, tacava fogo, aí colocaram as de ferro. E as de ferro também tem um outro problema. O povo começou a roubar. Porque ela tem preço no mercado, né? Não, e é ferro. Entendeu? Aí o povo começou a roubar as lixeiras de ferro. Aí eles deram um jeito de colocar os negócios que não dava, tipo, os enfoca-gato, mais de alumínio aqui. Fizeram um enfoca-gato que é mais difícil para poder tirar agora. Tá mais complicado. Mas, meu povo, esse negócio de lixeira, a gente brinca, dá risada, um monte de coisa, mas é um assunto sério. É um assunto que impacta na cidade, no ambiente. Porque se você está passando, eu peguei um negócio, você não tem onde jogar, automaticamente você vai jogar no chão, não que você queira ou não queira. Você está com papel de sorvete, não tem como eu pegar um papel de sorvete, meu amigo, todo molhado, e colocar no meu bolso, tem um papelzinho de bar, esse negócio, você coloca no bolso, normal. Agora, papel de sorvete, porque eu vou colocar papel de sorvete no
meu bolso. E a trincheira, a fumaça é muito legal, porque ela é toda de madeira. Exatamente. Ela é autossustentável, ela tem um acabamento depois no final de verniz marítimo que ele evita de ter desgaste pela natureza. E sem contar que é muito mais fácil para que o catador de reciclável, para que o funcionário da prefeitura pegue, porque não tem plástico, não vai plástico dentro. Então ela é uma armação de madeira. E essa madeira, o mais legal de tudo foi o que o Fumaça falou no começo do programa, que essa madeira é uma madeira que é ecológica, é uma madeira que ela foi apreendida pelo Ibama, ela foi apreendida de madeireiras, então não é uma madeira que vai impactar o ambiente. E é muito legal, eu estou entrando nisso, nessa situação, por quê? Porque às vezes o Marcos ele não está muito acostumado com falando, está se apresentando, então por isso que eu estou tomando essa liberdade. E ele tem um fato muito legal, são dois fatos legais que eu queria que ele falasse aqui para a gente. O primeiro é que esse projeto, a ordem, ela absorveu esse projeto, nós já estamos fazendo algumas negociações, algumas coisas para estar embutindo essa lixeira em São Paulo. E o mês que vem ele vai estar indo para Brasília, ele vai estar apresentando esse projeto para o presidente Lula. Inclusive, tem um modelo dessa lixeira já lá, que ele colocou em 2022, né? 2023, e foi uma história muito legal, porque ele teve concertos específicos para estar chegando no Lula, ele teve que carregar a lixeira nas costas, fazer cartaz. Explica para a gente como foi. Uma aventura. Eu preparei uma bandeira, eu sou desenhista, eu vim com ano branco, cama, sol, fixei na parede, fiz a bandeira, fiz a lixeira também, e preparei, comprei passagem, fui para Brasília, fora nas costas, bandeira do outro lado, a mochila atrás, e entrei no Planalto, no Metedeiro, consegui apresentar para o Padilha, no qual a gente já está trabalhando com negociação. Aí, ó. Na hora que ele contasse ia ser melhor, se ele contasse a história. Ele tem mais facilidade para explicar. Sabe? Ele tem uma filha com um pouquinho mais de emoção da história. Mas foi muito legal, porque assim, eu sei da história porque a gente conversa. E ele passou uns perrengues para poder colocar essa lixeira lá, porque ele dormiu na rua lá. Aí, ó, isso você não falou, tá vendo? Ele dormiu na rua e ele ficava carregando essa lixeira nas costas para cima e para baixo. Teve que colocar bandeira na frente do Planalto lá e chamar a atenção do pessoal para o Padilha e recebeu ele. E o povo vendo. Carregando essa lixeira, esse negócio na barra. E hoje, se você for lá em Brasília, lá no salão onde eles guardam os troféus, as coisas, vai ter uma lixeira dessa lá. Ainda está lá até hoje. Só que, pelo fato de, na época, essa lixeira não ter tido a atenção necessária, ela acabou meio que sendo esquecida no meio de vários outros projetos que nós temos aqui no Brasil. E hoje ele está de novo colocando esse projeto em mãos, e como a ordem está sempre ligada em projetos sociais, nós estamos tentando apadrinhar e tentar levar esse projeto para que esse projeto ele tome conta, não só no Brasil, mas também em todos os outros países, porque querendo ou não, é uma lixeira totalmente lógica. E aí vai acabar seu problema, porque ninguém vai colocar fogo, ninguém vai querer vender, porque ela não tem valor ambiental. E hoje a palavra de ordem no nosso país e no nosso mundo é ambientalismo. Hoje nós estamos aí várias ONGs, várias empresas que estão trabalhando para manter o meio ambiente, para tirar a poluição, acabar, principalmente a questão dos mares. E hoje eu estava vendo uma matéria esses dias, para você ter uma ideia, Márcio, no fundo do mar tem mais de 1 quilômetro de altura de lixo, cara. Você imagina? Imagina, pessoal, você calcular 1 quilômetro em linha reta, põe isso em pé no fundo do mar, a quantidade de lixo. Porque existem rotas no oceano, sabe? Que vai pra lá, vai pra cá, vai não sei o que, vai pra todo lado. São as hidrovias, né? Existe um lugar no oceano que todos os lixos que jogam, as marés vai levando e ele vai ficando no mesmo lugar. A gente hoje tem um continente de lixo e dá pra ver o espaço desse continente de lixo do oceano. Já você viu? É um continente, é uma cidade, tudo de lixo. Não, mas é só de lixo só. Por que o banco vai virar água de cá? Aí chega em determinado ponto Faz um gargalo, né? que vai se encontrando mais no continente, meu povo.
incontinente. Fixa no único lugar e vai solidificando. Eu até pensei, pô, se o cara pegar um daqueles maçarico e sair lá em cima queimando tudo, o cara fez uma plataforma de plástico ali no meio do oceano e anda. Eu tava vendo ali e falei, nossa, é só o cara com o maçarico ali e sair derretendo tudo. O cara vai fazer Sem uma contar plataforma. que isso vai ser muito prejudicial, porque os peixes estão comendo. E hoje. E a gente come peixe, e a gente come microplástico, um monte de coisa. E detalhe, já foi comprovado que os nossos oceanos, nossos rios, eles estão contaminados com anti-inflamatório. Que a gente pega anti-inflamatório, joga fora, a gente mesmo toma, e depois vai no banheiro e defeca. Todo aquele anti-inflamatório vai se acumulando. O litoral de Santos, ele está com todos os peixes contaminados. Essa semana saiu uma matéria a respeito disso, todos os peixes estão contaminados com cocaína e com medicamento. Porque as pessoas jogam esse medicamento nos esgotos, na vaso sanitário, e isso vai tomar. Cocaína, porque hoje tem muito tráfico e a maioria das vezes eles jogam esse tráfico no mar e vai os mergulhadores e às vezes se perde. E esse que se perde, os peixes comem. Hoje você está comendo peixe contaminado com microplástico, contaminado com cocaína. Não, e detalhe, Está muito horrível. E você pode ver que o salmão, que é o peixe que nós temos hoje como o peixe mais saudável do mundo, já saiu uma matéria que ele é o peixe que tem mais contaminação com microplástico do mundo. não, ele fala o seguinte, que salmão você vai ver, ele tem. Esse negócio de sushi é ótimo, meu povo, mas não é muito bom ficar comendo sushi, peixe cru, esses negócios. Eles estão contaminados. Exatamente. E dá pra salmão, você pega uma pinça, você consegue tirar os nervinhos lá dentro se você colocar no microscópio, você vê que o negócio se mexe. Sério, por isso que eu sou mais patrimônio. Aquele like, aquele gostosinho. E meu povo, infelizmente tudo já não dura pouco, já está acabando. Vamos começar aqui. Seus acréscimos finais? Fumaça, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Meu Pai do céu. Obrigado pelos seus telespectadores estarem nos assistindo, colocando o Show do Fumaça sempre em primeiro lugar nas redes sociais, nas mídias, nos streams, eu venho acompanhar. E logo vamos estar em TV aberta, meu povo. Ô, meu Pai do céu, como que eu estou feliz? Quero aproveitar aqui, já que ele puxou minha orelha, pedir perdão para você. Como ele falou, e realmente é verdade, ele ficou um ano correndo atrás de mim para eu estar vindo aqui no programa, mas a vida da gente não correu, a gente tem tantos compromissos e acabou não dando. E essas semanas, por incrível que pareça, eu estou mais tranquilo, minha agenda está mais tranquila. E aí, por essa semana, como a semana passada eu fui na TV Relacionamento, ele viu, ele me ligou: "Pô, você está indo para lugar menos no meu canal." Eu falei: "Fumaça, se essa semana você quiser que eu grave com você, eu estou tranquilo." E foi justamente hoje, quero te agradecer. Aproveitei e quero agradecer também por você ter aceitado de trazer o Marcos, o convite do Marcos. Projeto ótimo, esse daí a gente tem que apresentar, né? Quero pedir para vocês que continuem curtindo, participando e mandando seus likes aqui no Fumaça, no programa dele. Se você quiser também conhecer um pouquinho a respeito do canal STTV, que lá nós temos também uma programação muito legal. No YouTube é @canal STTV, no Instagram é canal.sttv. Entra lá, participa também. Logo eu vou estar também levando Fumaça para entrevistar ele lá no meu programa. Aí, ó, vamos lá na praia, meu povo, tá perguntando nada no YouTube, né? Vamos curtir. E se você também quiser conhecer um pouquinho a respeito sobre os Cavaleiros Templários, deixa eu aproveitar ele aí, meu povo, que a gente vai fazer um programa especial só sobre cavaleiros, a tá? Ordem Internacional Civil e Militar, Cavaleiros Templários do Brasil.com.br. Também tem muito material dentro do meu site, que o site é www.canalstv.com.br. Entra lá que tem muito material dos Templários. E muito obrigado, de verdade. Eu te agradeço, nossa, Gratidão tá por estar aqui, esse programa fantástico, e assiste, porque é muito legal. Aí, ó, considerações finais, meu querido? Obrigado, Márcio. Eu fico feliz de saber que você tem consciência do meio ambiente, está na hora de juntar a escola com pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo alinhamento, a mesma vontade de ver o nosso país, nosso país limpo. Nossa, eu nem falo, companheiro. Eu sou tão nacionalista, eu gosto tanto do meu país, independente de quem seja o presidente, independente de quem esteja do lado, independente de quem esteja do outro. Se o presidente está lá, a gente tem que torcer para ele se dar bem, fazer o nosso país ir para frente, porque se ele for mal,
prejudica toda a população. Então você não pode ter aquele pensamento, eu queria candidato A, eu queria candidato B. Não, se o A está lá, a gente tem que torcer para o A fazer o melhor governo da vida dele. Se o B também está lá, a gente tem que torcer para o B fazer o melhor governo da vida dele. Porque se eles fizerem o trabalho deles bem, influencia no nosso, influencia na nossa vida. Sério, a gente come melhor, come bem. Igual, agora está falando todas essas taxações, um monte de coisa. Comigo, meu amigo, quer saber o seguinte, eu estou indo no açougue, carne está mais barata. Sério, carne deu uma baixada. Que comer uma carne, não quero saber, eu quero comer. Eu sou pobre, meu povo. Eu não brinco com esse negócio de não, eu quero saber o seguinte, que quando a gente torce para o povo lá em cima, fazer um governo melhor, tudo, a gente também come bem. A gente come mais, vive mais. Se você falar assim, questão dos oceanos, bichos, esses negócios, eles estão envenenados. Depois eu vou comer, eu também vou ficar ruim. Nossa, meu povo, pra ter uma ideia, os peixes estão com anti-inflamatório, o remédio que mais tem nos peixes. Anti-inflamatório é legal se você tomar se estiver doente. Se não estiver doente, é ruim. A gente tem que pensar esses negócios todos da ecologia, sustentabilidade, porque a gente tem que deixar um país melhor para os nossos filhos do que o nosso país veio agora. Porque a gente está pegando, eu tenho que deixar um país melhor para o meu filho. Sério, se for para deixar do jeito que está, não vai de nada, tem que mostrar. Eu adorei esse projeto. Igual, sempre que você já viu que eu já tive problema aqui no meu bairro, mora aqui, meu povo, na Liberdade, muito sério. Já tive problema com o meu bairro realmente com cheira. Eu falo assim, mas já tive problema mesmo. De estar sobre prefeitura, brigar, falar. Aí eu falo, mas é um negócio não besta, não é besta não. Sério, o que a gente fala? É besta, lixeira. Você acha que isso daí? Mas não é negócio besta não, é negócio que a gente precisa. É necessário, né? Desculpa por ter terminado, considerações finais. A minha consideração final é apenas agradecer a todos, a presença da Helena, do Marcos, do Federal, da Saúde. Estou à disposição para que a gente possa desenvolver o projeto melhor da maneira possível. Aí, coisa boa. Verena, considerações finais, Verena. Nossa, primeiro eu quero parabenizar você, a ele também, por ter os assuntos do seu Lécio. Ele trouxeram aqui uma bagagem imensa de coisas que o público precisa ser, nós precisamos, vamos incluir isso, envolver mais na situação ambiental também, porque faz parte da nossa vida, porque tudo que nós vivenciamos é sobre o meio ambiente, é sobre a ecologia, é sobre a vida, e nós estamos incluindo aí no ecossistema. Então, é um assunto bem interessante, que é que cada dia que está passando está se agravando mais por falta de atenção aí geral de uma conscientização melhor sobre todos esses fatores que estão acontecendo aí no nosso planeta. E esse assunto aí da lixeira é bem pertinente porque nós vemos aí que por conta de uma falta de lixeira em Campo Bueno, um monte de coisa, e deixa uma poluição visual, porque lixo na rua vai incomodar bastante. Aqui não convém a gente estar apontando agora, mas vocês têm consciência disso, dos danos que causam. Então, E a Verena tocou num ponto, meu povo, que eu tinha tocado. Um dos motivos de eu ter que brigar, a região de Tucuruçaí alaga muito. Meu povo, eu saí da escola de barquinho. Sabe? Saí da escola de barco e alaga. Aqui vocês também tem uma descida, né? A rua de trás, a rua do estudante, tem uns canos que eu consigo passar em pé. Dentro do cano, consigo passar em pé. E mesmo assim vai alado. Mas por quê? Porque toca nos bueiros, esses negócios, às vezes não alaga, não é porque ele não tem fluxo d'água. Alaga porque o povo joga papel no bueiro, aí enche o bueiro. Na hora que vai lá, olha, isso daqui, ó, o cano é isso. Isso daqui veio daqui, parou, a água fechou. O único papel pode cobrir tudo, sendo que, graças a Deus também, uma outra coisa que a gente conseguiu, choveu hoje, amanhã já vem um povo que desentope a rua para poder desentupiar. Isso daí, graças a Deus, aqui no centro a gente precisa de coisa, sabe, que limpa a fossa, e direto limpam as fossas do bairro. Graças a Deus que a gente conseguiu isso daqui hidratado, porque senão a gente ia viver na
Mas A eu gente nem vejo. comentou a respeito das doenças. Sim, Da porque- leptospirose, Sim. da dengue. Por que a dengue tem época que ela está aflorada? Por causa do lixo. O lixo que está jogando na calçada, o copinho que foi jogado lá no chão aí que está com água dentro, tudo isso aí coopera para que o lixo traga essas situações horrorosas para o nosso país e para o nosso povo. Então, você ter uma lixeira dessa, que ela é totalmente sustentável e também é bonita, eu acho, na minha concepção, que a pessoa vai ter até vontade de jogar o papel lá dentro, porque ela vai ficar curiosa e vai querer chegar perto e olhar. E ela vai jogar o papel lá dentro, porque é sugestiva. E sendo que você falou nisso, a Primeira Guerra foi parada por causa da peste bubônica, da peste negra. É justamente por causa do lixo. Que pegava, morria, ficava lá um monte de coisa, rato vinha, faltava lixo, saneamento. Naquela época o povo não tinha consciência que a gente tem hoje, que lixo causa esses negócios medonhos, peste negra, acabou com a Primeira Guerra Mundial, matou mais do que uma guerra. Uma doença que veio por causa do saneamento básico, lixo. Peste negra foi por causa de lixo. Não foi por causa E de é nada. necessário, pessoal, é necessário as pessoas, além da educação ambiental, né, despertar a conscientização mesmo, não é só ficar falando a propagandinha ali, não joga lixo no lixo. Não, tem que fazer o pessoal sentir realmente é o que está sendo falado aqui, que qualquer coisa que venha no meio ambiente causa transtorno. Doenças, acidente, a pessoa vai lá, por exemplo, empregar o material correto, para que não fique reciclando toda hora, corrigindo ali os problemas da. Então colocar alguma coisa. E o povo não vai roubar. Que não roube, que não vai depois deixar um dano de buraco, uma coisa para se acidentar, né? Uma lixeira cortada lá, que acaba se acidentando. A pessoa vem no escuro lá, bate na lixeira, corre. Já era. E já era, né? E seu Edson? Considerações finais, seu Edson? Eu estou muito feliz aqui estar com vocês, tá? Eu estou numa fase de sexo e droga, tá? Eu olho no meu sexo e falo, nossa, que droga. Essa foi a melhor. A gente falava de quando era novo, né? Eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, as mulheres ficavam muito em cima de mim. Eu morava no porão de motel. Elas ficavam dando em cima de mim. Nossa! Agora que caiu a ficha. Meu povo! Depois dessa! A minha dava muito em cima do senhor, seu Edson. Eu não deixo de falar besteira, tá? É isso aí, Ô, pessoal. meu Pai do céu! Desculpa, desculpa, mas... Obrigado, meu povo! Minha vida é isso, falar besteira. Obrigadão, meu povo! Até a próxima, até semana que vem, tá bom? Se inscreva no canal, comente, vai lá, www.tvradioliberdade.com.br, vê lá, deixa um comentário aqui para ver a ingresso do Vale Encantado para concorrer. Lembrando que a gente está lá na CDK toda quarta-feira, ou não, né, seu Edson? Você tem parei, às vezes a gente tá, às vezes não tá. Estamos aí, e dia 10, meu povo, no Teatro Ribalta, já se inscreve lá, não se esqueça de ver lá a Verena no Teatro Ribalta, mês que vem, tá bom? Dia 9 tem duas peças, que é a peça do Império dos Mortais, dois cientistas malucos. Tá Então, no elenco também? Tá no elenco, mas não. Não, você tá no elenco? Eu estou no elenco. Aí, ó, que dia que vai ser? E vai ser dia 27 do 9. Ah, dia 27 Às agora. 19 horas lá no Teatro Jandira. Ah, Vai ser entrada franca, gente. Teatro Jandira, vai fica de ser. Jandira, né? Jandira. Eu conheço Jandira depois de Barueri, meu povo. Tem trenzão direto, tá? Ó, passou Barueri, aí tem aquela outra estação lá que eu esqueci o nome, ali que também é Barueri, Belval, já de Belval. Aí depois do Belval, tem mais uma que é Barueri também, aí vem Jandira, tá, meu povo? Essa peça é do roteiro e adaptação do Danilo Jatobá, tá? E direção da Elisiette. Tá bem bacana. Aí, ó, show, meu povo. Entra lá no site lá, qual que é o site? Mas eu não tenho Site não, uma roupa. Nós temos um canal, Programa Brasil
Rádio Liberdade, desce até lá embaixo, vai estar a fonte dos nossos apresentadores. Chega lá, clica lá que você vai ver a página do seu Edson, com os programas, com tudo, entrevista, tá bom? E TV? Canal STTV Multiplataforma. No Instagram, canal.sttv e no YouTube, @canal STTV. O canal feito para você, te aguardo lá. Obrigado, meu povo, e até a próxima. Fui! Obrigado, Pronto!